Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Eu sou o Luan e esse aqui é o Cast Vermelho. De fato, agora, o verdadeiro primeiro episódio, né, desse podcast, levando em consideração que recém-postado ele faz parte de um quadro específico do podcast, né? E esse aqui é de fato hoje o primeiro episódio do Cast Vermelho em si, né? Bom, hoje eu e o Guilherme trouxemos dois camaradas aí para estar conversando sobre a Coreia Popular, famigerada Coreia do Norte, e mais especificamente sobre o funcionamento da vida cotidiana, em geral, da questão feminina na Coreia Popular. A questão da mulher, né? Com relação à opressão de gênero e todas essas coisas que são muito pouco ou nada faladas pela mídia tradicional, até mesmo por nós, né, pessoas de esquerda. Então, no episódio de hoje, a gente trocou uma ideia sobre isso, foi aí uma verdadeira aula com os camaradas aí. Então, espero que vocês gostem e fiquem tranquilos que apesar de que o tempo todo, né, tá todo mundo citando uma série de obras, uma série de textos, né, usados como referência, todos vão estar na descrição, onde quer que você esteja aí ouvindo esse podcast agora, vão estar todos os textos na descrição para que você possa acompanhar o material, acompanhar o trabalho dos camaradas e ter acesso a um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre tudo que está sendo discutido aqui hoje. Então é isso, vamos para o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Esse é o primeiro episódio do Cast Vermelho. Eu sou o Lô Medina e hoje eu estou aqui com os convidados especialíssimos. Fernanda Alves. Oi, gente, meu nome é Fernanda Alves, eu sou estudante de Relações Internacionais e o meu foco de pesquisa é exatamente a questão de gênero e principalmente direitos humanos. Então, estou aqui para agregar um pouco no debate sobre a questão de gênero, o feminismo e a Coreia do Norte. Gabriel Tanan. Eu sou o Gabriel Tanan, sou vice-presidente do Centro de Estudos da Política Sungun, especialista nos estudos, né, República Popular Democrática da Coreia, da própria política Sungun, né, como diz o nome do nosso centro, e também da Ideia Jute. Estou aqui participando desse debate, né, para auxiliar os camaradas na questão histórica da Coreia, da Revolução Coreana e de como a questão feminina é tratada no país. Eu queria agradecer já de antemão o convite e também todos aqueles que estão nos ouvindo. E Guilherme Torres. Boa tarde, para quem já ouviu o último episódio sabe quem eu sou. Eu sou o Guilherme Torres, @GuiTHT, é nóis. Bom, e hoje a gente está aqui reunido para discutir um tema muito interessante, acho que muito urgente e essencial para todo e qualquer marxista, todo e qualquer comunista aí, que é discutir basicamente a experiência da Coreia Popular, né, vulgarmente chamada de Coreia do Norte, e mais especificamente, esse episódio vai ser focado em discutir a questão feminina na Coreia, né? A história da Coreia em geral e questões mais, aliás, menos específicas com relação à Coreia Popular. Muitos outros camaradas aí já produziram muito conteúdo com relação a isso, então aqui especificamente no Cast Vermelho a gente vai aprofundar na questão feminina. Então, para isso, eu vou pedir aí para Fernanda falar umas coisinhas pra gente. Então, gente, eu vou fazer uma breve introdução, talvez não tão breve assim, né, dependendo do tempo, ao conceito do feminismo, tanto a origem e a história que o movimento carrega, algo muito pouco falado pelo feminismo mainstream dos dias atuais. E, enfim, vamos lá. Quando se fala que o feminismo ele é um movimento da igualdade de gênero, né? E, na verdade, ele não se distingue dessa forma. O feminismo ele é um movimento político que, na verdade, busca a libertação feminina, a opressão tanto patriarcal quanto capitalista. E aí a gente vê como a luta feminista ela altera, ao longo da história, as perspectivas predominantes em várias áreas da sociedade, tanto culturalmente falando quanto juridicamente. E aí, assim, embora a gente tenha o feminismo dividido em múltiplas ondas, vertentes, epistemologias, hoje eu não vou entrar nesse mérito, existem algumas pautas convergentes, algumas pautas básicas do feminismo, que seriam os direitos legais das mulheres,
como o direito ao contrato e o direito ao voto, perante uma democracia burguesa, obviamente, pelo direito da mulher à sua autonomia e à integridade do seu corpo, como o direito ao aborto, direitos reprodutivos, tendo acesso à contracepção e cuidados pré-natais de qualidade, pela proteção contra a violência doméstica, o assédio e o abuso sexual, pelos direitos trabalhistas também, incluindo a licença maternidade, a igualdade salarial e algumas outras formas de discriminação. Essas são pautas que deveriam, pelo menos, ser equivalentes em todas as vertentes e epistemologias do feminismo que existem. E aí, também, o movimento ele vai apresentar alguns objetivos políticos, econômicos, sociais e culturais. Vai reunir um objetivo em comum, que é uma vivência humana por meio do definhamento do capitalismo e do patriarcado. Só que, pela origem pequena burguesa, o feminismo ele apresentou lideranças exclusivamente brancas e da elite financeira, desde a Europa Ocidental até a América do Norte. Então, desde a segunda metade do século XIX, há um crescimento de mulheres de outras etnias e origens sociais que propuseram formas alternativas de feminismo. Esse processo foi acelerado principalmente na década de 1960, com o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? E o colapso do neocolonialismo europeu na África, no Caribe, em parte da América Latina e do Sudeste Asiático. Então, a partir disso, as mulheres das antigas colônias europeias e que pertencem aos países da periferia capitalista propuseram alguns feminismos pós-coloniais, onde a gente consegue delinear críticas abertas à luta feminista tradicional enquanto movimento liberal. Então, por exemplo, a gente tem na Coreia do Norte a União das Mulheres Democráticas da Coreia. Gabriel vai falar um pouco melhor sobre isso, mas é uma das organizações que teve muito sucesso na luta para defender e desenvolver o socialismo. E falando no socialismo e o que o feminismo tem a ver com ele na construção do socialismo e a importância, eu reuni algumas obras dos principais teóricos do que seria o feminismo marxista. Dentre esses teóricos, obviamente, não estão apenas mulheres, né? Eu também incluí o Milene. Mas a gente tem, por exemplo, a Alexandra Kollontai, que foi uma revolucionária bolchevique da Revolução Russa. E em Os Fundamentos Sociais da Questão Feminina, ela traz algumas reflexões exatamente sobre esse feminismo liberal, sobre o sufrágio universal, que eu vou desmistificar um pouco aqui, e também sobre a ideia de mulheres burguesas compondo o feminismo. É uma ideia muito comum no feminismo mainstream de hoje em dia. Então, a Kollontai, ela começa a tratar, por exemplo, da social-democracia naquela época. E aí ela vai explicando por que a social-democracia, em resumo assim, a social-democracia, ela não rompe com as estruturas capitalistas, ou seja, do sistema produtivista, ela apenas propõe uma mudança e não a ruptura com o sistema. Então, ainda existe a manutenção da classe burguesa. E aí a Kollontai, ela vai falar que a social-democracia, ou seja, o partido da social-democracia, não é defensor das mulheres, porque apesar das ideias parecerem muito radicais, eles ainda são fiéis à sua própria classe burguesa. E a gente pode ver isso muito bem, o que acontece na morte da Rosa Luxemburgo, por exemplo. E aí a liberdade política, ela se torna essencial para o crescimento do poder da burguesia russa. E aí, lembrando disso, né, da classe burguesa, do crescimento da burguesia, a Kollontai, ela fala o problema das feministas burguesas. Ela fala que essas feministas, elas buscam a igualdade perante a sociedade de classe existente. Ou seja, novamente, elas não buscam a ruptura do sistema capitalista. Elas continuam com a manutenção da classe burguesa. E a gente vai ver um pouco mais para frente que, na verdade, sem a ruptura do capitalismo, a gente não consegue acabar com o sistema de exploração. Também desmistificando alguns outros argumentos e discursos, o segundo problema das feministas burguesas seriam porque elas não atacam a base dessa sociedade. A causa raiz para elas, o patriarcado, se resume apenas aos homens. Elas colocam os homens enquanto inimigos, elas não contemplam o problema que a estrutura econômica causa para as mulheres trabalhadoras, por exemplo, operárias, campesinas, não só para as mulheres também, quanto para os homens trabalhadores. E elas lutam também o que a Kollontai ela chama de privilégios para si, em comprometer as prerrogativas e privilégios existentes. E isso gera uma polêmica muito grande, porque muitas pessoas falam que
Direito ao voto, por exemplo, não é um privilégio, né? É um direito. Mas aí, quando a gente vai analisar o contexto da época, a gente vê alguns discursos que falam sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. A gente vê que, na verdade, essa inserção já existe. A gente tem o movimento feminino operário, campesino, e a gente tem a mão de obra escrava negra nas Américas. Então, esse discurso de inserção da mulher no mercado de trabalho, na verdade, não é de inserção, e sim de emancipação. Essas mulheres burguesas, elas, na verdade, não lutavam por esse direito de emancipação das mulheres trabalhadoras, muito pelo contrário. Cada vez que elas se aproximavam de conquistar mais direitos sociais e civis, e isso é o que a Rosa Luxemburgo fala no texto da Proletária, é mais um passo que elas estão perto de explorar a classe trabalhadora em um geral. A Kollontai, ela então propõe o seguinte pensamento: o movimento unitário de mulheres é possível em uma sociedade baseada no antagonismo de classes, visto que o mundo das mulheres ele também é dividido em dois campos. A gente tem os interesses e as aspirações de um grupo de mulheres que se aproximam da classe burguesa, enquanto o outro grupo tem uma ligação estreita com o proletariado. As demandas para a libertação cobram uma solução completa para a questão das mulheres, ou seja, existem duas classes de mulheres com objetivos e interesses extremamente diferentes. Bom, a despeito do que a Fernanda fala na história do feminismo, é bom a gente entender que feminismo não é simplesmente a luta das mulheres de forma abstrata. É muito importante a gente combater essas noções de fato idealistas que pensam na ideia como um perfeito demiurgo, a parte da realidade, e que vai agir como seu motor. E é muito perigoso, inclusive, a gente pensar dessa forma, porque a gente exclui a ligação da realidade material com as ideias. As ideias são tanto determinantes quanto determinadas da realidade material. E se você observar, na formação desses movimentos feministas, muitos deles eram totalmente excludentes, como ela fala ali, e eram excludentes de maneira proposital, porque não se tratava de mulheres buscando uma luta necessariamente por uma igualdade de direitos entre as pessoas. Se tratava de mulheres querendo disputar o espaço que ocupavam os homens na hierarquia. É bem aquela frase de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Bem, as políticas que elas buscavam não eram políticas emancipatórias. Era uma política de disputa pelo poder e pela opressão. A gente pode observar que na maioria dessas análises de muitas dessas feministas, elas não põem em questão raça e classe. Se você observa a mulher dessa forma, você está observando uma ideia de mulher, você não está observando a mulher. E, portanto, quando você defende essa ideia de mulher, você está defendendo algo para fora da realidade material. A mulher não se importa se a patroa dela é mulher ou não, porque a patroa dela vai explorar o trabalho dela de um jeito ou de outro. Portanto, é importante que a gente tenha noção que a realidade material vai ser determinante dessas lutas e que observar um feminismo sem a noção do materialismo histórico dialético e, portanto, observar o feminismo para longe do anticapitalismo não é uma luta de fato das mulheres, é uma luta de uma ideia de mulher que não existe, feita com intenções próprias de um grupo específico. E é muito importante a gente olhar isso também, porque muitos dos discursos que elas usam vêm de um método de análise, quando tem, que não é efetivo. Você pode observar, por exemplo, o que eu gosto de chamar de determinismo biológico gourmet, que é o que as feministas radicais chamam de materialismo biológico. Sabe? Você não tem uma grande coerência dentro disso e você não observa o desenvolvimento da sociedade da forma que a sociedade de fato se desenvolve. Você observa todas as questões, querendo agregar toda a exploração, toda a opressão que existe dentro da socialização, que é só uma questão dentro das muitas questões que cerceiam essa opressão. Então é muito perigoso a gente fazer essas análises, ainda mais com um discurso determinista. Eu só queria deixar pontuado isso mesmo, porque quando a gente vem falar aqui, por exemplo, de feminismo, dentro da nossa visão, a gente não está falando disso. A gente está falando de libertação e a gente está falando de feminismo enquanto emancipação. E não enquanto disputa por colocar algumas poucas mulheres no topo, enquanto se explora todas as outras na base. É importante a gente entender
como bem disse o Samora Machel, o líder da Guerra de Independência de Moçambique, no seu excerto Os Fundamentos da Alienação da Mulher, a natureza dessas contradições que se encontram no capitalismo. Só depois de compreender quais são essas contradições, exatamente, quem são os sujeitos dessas contradições, é que a gente consegue definir os alvos, de fato, do nosso ataque. É que a gente consegue definir, de fato, consegue compreender, de fato, qual é a raiz dos problemas os quais nós estamos propondo resolver. E, portanto, determinar as táticas do nosso combate, né? Ao decorrer desse texto, ele fala do fundamento, portanto, da dominação da mulher, que se encontra no sistema da organização da vida econômica da sociedade, que se baseia na propriedade privada, portanto, a sociedade de classes. E isso quer dizer, então, que, na sua essência, a contradição entre a mulher e essa ordem social que a oprime, para além de condições específicas e individuais, é a contradição entre essa mulher e a exploração do homem pelo homem em si, ou seja, pela propriedade privada dos meios de produção, pela sociedade de classes. Em outras palavras, essa contradição é a mesma que existe entre os trabalhadores e os exploradores. O que o Samora Machel está falando? Que a contradição antagônica em questão não é entre a mulher e o homem, mas é entre a mulher e a ordem social, entre todos os explorados, mulheres e homens, e a ordem social. É essa situação explorada que explica como a mulher ela é tirada de realizar papéis, de tarefas, de cargos que tenham a ver com decisão e liderança na sociedade. Não é uma simples questão de representatividade, é uma questão de estrutura e de funcionamento do capital. Exclui as mulheres da elaboração de concepções que organizam a vida econômica, social, cultural, política, mesmo quando seus interesses estão diretamente afetados nas decisões respectivamente tomadas. Então, partindo dessa compreensão, fica claro que, como a contradição não é entre o homem e a mulher, o inimigo não é um homem abstrato, como bem o Guilherme pontuou, não há como separar uma estrutura de outra, não tem como separar a estrutura entre exploração e opressão. A gente tem que compreender a realidade a partir da sua totalidade. Por consequência, do mesmo modo que não tem como haver revolução sem a libertação da mulher, a luta pela emancipação da mulher também não pode triunfar sem a vitória da revolução. E a vitória da revolução, ela não é feita na luta das mulheres contra os homens. Ela é feita na luta das mulheres e homens trabalhadores contra as mulheres e homens da classe que os explora. Uma coisa que combina muito com o que o Luan falou e também com o que, claro, com o Samora Machel, porque ele está parafraseando o Samora, é uma frase, se eu não me engano, da Rosa Luxemburgo, que é de que os feminismos burgueses precedentes à visão marxista da opressão feminina não buscam a luta pelo poder político de forma concreta por conta de que a mulher burguesa não exerce função econômica, diferente da mulher trabalhadora que exerce sua função econômica na sociedade. E quando há uma luta por poder político por parte das mulheres burguesas, é uma esquisitice. E isso não sou eu que estou dizendo, tá? Não venham me julgar. Quem disse isso foi a Rosa Luxemburgo. Mas é uma esquisitice de homem contra mulher. Ou seja, você separa de toda a estrutura que gera a opressão dos homens contra as mulheres e coloca isso como individualmente ou como parte da ideia de homem ou um abstrato de homem causando toda a opressão para cima da mulher. Na verdade, nós somos todos explorados por um mesmo sistema e esse mesmo sistema, para manter a exploração, precisa manter a opressão. Então essa opressão e essa exploração caminham juntas. Se elas caminham juntas contra a gente, nós devemos caminhar juntos contra ela. Pegando em gancho, inclusive, com o que o Guilherme ele falou agora, é importante a gente destacar também, quando a gente fala isso, né, que o problema ele não se encontra individualmente, não é que a gente não está falando que os homens, eles, enquanto indivíduos, eles não oprimem. Acho que, na verdade, o inimigo, né, a causa raiz, causa isso, não é o homem, porque, na verdade, o homem, ele está inerente à ordem social, ou às estruturas sociais, né, que são inerentes a ele. Então, a estrutura social estava ali enquanto o Guilherme, o Gabriel e o Luan nasceram, enquanto cresceram, e espero que não, mas até quando eles morrerem também. Então é importante a gente enfatizar isso, que a gente não está falando que os homens eles não oprimem mulheres, mas que existe, entretanto, uma estrutura social que socializa os homens dessa forma para eles exercerem esse poder.
é interesse do capitalismo. Então, a gente entra também em outros debates que a Alexandra Kollontai propõe, como, por exemplo, a instituição família e monogamia enquanto opressão feminina. Isso faz parte de uma reprodução social que o capitalismo exige das mulheres para que os homens exerçam um papel de gênero de tal forma que as estruturas sejam perpetuadas à medida que o capitalismo tenha interesse, a fim de manter a propriedade privada. Então, assim, eu tenho também alguns excertos, que é do livro Feminismo para os 99%. Eles explicam como o feminismo liberal, ou seja, o feminismo mainstream, é parte de um problema que engloba os obstáculos da luta feminista pela libertação da mulher, porque ele é centrado no norte global, entre a camada gerencial profissional, e está dedicado a permitir que um pequeno número de mulheres privilegiadas escale na hierarquia corporativa, os escalões, por exemplo, das Forças Armadas que bombardeiam países do sul global, como, por exemplo, o exército estadunidense. Esse feminismo ele propõe uma visão de igualdade baseada no mercado. Ele vai se harmonizar com a ilusão liberal de diversidade, uma diversidade inclusiva na elite política e econômica, que não vai propor ruptura nenhuma com o sistema de produção, o sistema colonial e o sistema imperialista. Esse feminismo ele é o álibi perfeito para o neoliberalismo. Ele oculta as políticas regressivas sob uma aura de emancipação. Ele permite que as forças que sustentam o capital global, por exemplo, retratem a si mesmas como progressistas. Então, por exemplo, o Obama, enquanto homem negro, ou a Margaret Thatcher, enquanto mulher, estando em posição de uma figura política, para muitos desses movimentos como o feminismo liberal, é um símbolo de representatividade, quando eles não enxergam o que está por trás disso, o que está por trás dessa exerção de profissão, no caso, né, enquanto líderes políticos. Então, por exemplo, as sufragistas brancas, elas fizeram reclamações explicitamente racistas depois da Guerra Civil dos Estados Unidos. Quando os homens negros eles obtiveram direito ao voto e elas não. E no mesmo período, por boa parte do século XX, as feministas britânicas elas defenderam o governo colonial na Índia, entre aspas, né, erguer as mulheres pardas de sua condição simplória. Na realidade, em todo o mundo, as mulheres elas tendem a ser as primeiras vítimas da ocupação colonial, da guerra. Então, elas vão enfrentar o assédio sistemático, o estupro político, a escravidão, enquanto tudo isso acontece, suportando o assassinato e mutilação dos familiares e amigos. E o que acaba se apresentando como uma emancipação, é, na verdade, um sistema de exploração e expropriação forçada. E aí, quando a gente está falando de voto, eu queria também citar um trecho do Lenin na obra O Poder Soviético e a Situação da Mulher, que ele fala que a posição da mulher coloca em evidência a diferença entre a democracia burguesa e a socialista. E dá uma resposta muito clara ao problema que nós socialistas geralmente levantamos, né? Em nenhuma república burguesa, ou seja, onde existe propriedade privada de terra, das fábricas e etc., mesmo na base democrática, em nenhum lugar do mundo, até mesmo no país mais avançado, a mulher ela goza de plena igualdade de direitos. Isso, apesar de haverem decorrido 130 anos desde a grande Revolução Francesa democrático-burguesa. E aí ele coloca essa grande como uma grande ironia, né? E assim, a democracia democrática, ela promete a igualdade e a liberdade, mas a democracia burguesa mais avançada ainda não concedeu metade do gênero humano feminino, que é como ele chama, a plena igualdade jurídica com o homem. E tampouco a libertou da tutela e da opressão deste último. Porque a emancipação das mulheres no mercado de trabalho, portanto, tendo mão de obra assalariada, não vale de nada, enquanto as mulheres, ao mesmo tempo, estão percorrendo a jornada tripla de trabalho, sendo encarregada de toda a reprodução social que o capitalismo exige. E, ao mesmo tempo, negligencia e coloca essas mulheres como uma dor nas costas por esse trabalho que elas realizam pelo capitalismo. Então ele fala que a democracia burguesa é uma democracia feita de frases bonitas, expressões impressionantes, promessas que não passam de uma ilusão, uma falácia, belas palavras de ordem, de liberdade, de igualdade. Então, na realidade, há falta de liberdade e há falta de igualdade da mulher e falta de igualdade entre os trabalhadores explorados.
Contraponto, ele coloca que a democracia soviética ou a socialista repele tudo isso. E aí ele fala que a gente declara, então, uma guerra impiedosa à hipocrisia dos democratas, como eu falei antes, por exemplo, com a social-democracia, os latifundiários, dos capitalistas ou dos camponeses. Abaixo disso, a gente pode ver que a igualdade entre opressores e oprimidos, entre explorados e exploradores, é impossível. Ela não existe e ela não vai existir. Então, não pode haver, não há e tampouco haverá a liberdade enquanto a mulher ela não for libertada dos privilégios que a lei reconhece ao homem. Então, ele também compõe falando, enquanto o operário não for libertado do jugo do capital. Então, eu acho importante a gente falar aqui a importância que tem quando a gente fala que o movimento feminista não é um movimento unitário. Assim que a classe trabalhadora, consequentemente, os homens trabalhadores, eles também fazem parte desse movimento. Quando a gente fala fazer parte desse movimento, não é que eles vão ter uma voz ativa, mas que eles vão construir, vão lutar ao lado das mulheres em uma aliança política e estratégica para construir o tão sonhado socialismo e romper com as estruturas patriarcais, com as estruturas de produção capitalistas, e com toda a estrutura burguesa da sociedade, né, que seriam as instituições. Então é importante a gente entender isso e por que é tão importante a gente colocar o feminismo anticapitalista como uma luta geral e não apenas feminina. Ser mulher não é sinônimo de ser uma aliada na luta, muito menos as mulheres burguesas, como a gente pôde ver na fala do Guilherme sobre a Rosa Luxemburgo e nas frases da Alexandra Kollontai. Também que não há igualdade entre os explorados e os exploradores, ou seja, não há igualdade entre as mulheres burguesas e as mulheres trabalhadoras. Também porque, muito além da questão da exploração, a gente fala de uma ameaça ao capitalismo, quando a gente fala de um movimento operário, um movimento trabalhador, principalmente feminino, organizado, com o objetivo de alcançar o socialismo, então a gente está falando de uma ameaça. Historicamente, a gente pode observar que essa ameaça ao capitalismo, ao sistema de produção capitalista, a burguesia e a elite, ela vai reagir porque ela quer manter esse sistema. Então, as mulheres burguesas, em conjunto à classe burguesa, vão arrumar alguma forma, e eu vou falar muito bem qual é essa forma, arrumar alguma forma de fazer com que esse avanço da luta trabalhadora, ou seja, esse avanço socialista que eles popularmente chamam, né, da ameaça comunista, consiga de fato ser consolidado. E aí surge então, por exemplo, um tema que a gente vem falando muito esses tempos, que é o quê? O fascismo. A forma da burguesia, do liberalismo em si, e conter toda essa ameaça comunista, essa ameaça da classe trabalhadora, e poder exercer a manutenção da elite burguesa. A gente sabe que no fascismo, por exemplo, não há a erradicação das classes e tampouco a erradicação da burguesia. O fascismo ele surge justamente nas crises cíclicas do capitalismo. Então é bom a gente também enfatizar esse ponto. Por que as mulheres ou das pessoas não brancas, racializadas, enfim, minorias no geral, o fato de que elas estão lá em cima não é um fato que a classe trabalhadora deva comemorar. Então, esse é um ponto de todo o feminismo, de como ele é estruturado atualmente. O feminismo liberal, que é tão difundido atualmente, que é o interesse do mercado e das estruturas atuais do capitalismo, de mascarar toda essa opressão como uma opressão progressista, mas a gente também agora pode aplicar toda essa análise à visão da Coreia do Norte. Muito bem. E é justamente para fazer a ponte entre os assuntos que a gente trouxe aqui o Gabriel Tanan e ele vai comentar um pouco pra gente sobre a questão especificamente da Coreia. Mas antes, para entender um pouco a história da Coreia, o contexto de como se deu, como se formou a sociedade coreana que a gente conhece hoje, ou ao menos deveria conhecer. Eu vou dar uma pequena introdução à história da Coreia, né? Que a gente possa entender uma série de questões que permeiam, né, o país, né, a Península Coreana como um todo, até os dias de hoje, né? Para se entender, a Coreia ela é uma península, né, que tem mais de 200 mil quilômetros quadrados. A parte norte faz fronteira com a China e Rússia. Ela está limitada pelo lado ocidental pelo Mar da China, né, ou como eles conhecem lá na Coreia, Mar Oeste. No outro extremo está o Mar do Leste, né, que a gente conhece como Mar do Japão.
essa península ela tem um clima que a gente pode dizer que é um dos mais variados da Terra, né, no nosso planeta, que no inverno chega a 45 graus abaixo de zero e no verão pode chegar até 40 graus, né? E a gente pode até dar como exemplo, né, a Sibéria, que você tem temperaturas muito mais baixas no inverno do que a Coreia, mas você nunca vai ter uma tão alta assim, né, no verão. O contrário se aplica aqui no Brasil também, né? A gente pode ver que no verão a gente tem uma temperatura mais alta, mas no inverno a gente não consegue ver temperaturas tão baixas como na Coreia, né? E nessa península a gente tem rastros de habitação humana muitos anos, né, milênios. Mas a Coreia, historicamente, né, pelo que a gente sabe, a Coreia como estado, né, o estado de Choson, ele existe há praticamente 2.333 anos antes de Cristo, né? Ele foi fundado há 2.333 anos antes de Cristo. Então, se a gente for fazer as contas, né, somando com 2020, a Coreia ela é um estado que existe há mais de 4.353 anos. De fato, a Coreia ela está habitada por uma população que possui uma cultura milenar, uma cultura homogênea, né? Provavelmente uma das culturas mais nacionalistas do mundo, né? Se a gente for olhar do ponto de vista histórico. Por esse motivo, a Coreia ela sempre olhou para dentro, né? Ela nunca olhou para o exterior. Ela é um país que nunca atacou nenhuma nação exterior a ela, mesmo que dentro, né? Eles tiveram algumas lutas internas entre reinos, né? Como é o caso das guerras que aconteceram entre o reino Kóryo, né? Ou Koguryo, como as pessoas conhecem mais aqui no Brasil, Et e Silla, né? Mas mesmo quando eles combatiam entre si, eles nunca abandonaram a ideia de que eles eram coreanos, né? Eles eram um povo que tinha uma cultura única no mundo, que falavam, né, e falam ainda uma língua própria coreana, um idioma único que não é comparado a nenhum outro idioma que a gente tem no mundo. Seu alfabeto também é único, né? Ele foi criado por volta de 1443 pelo rei Sejong, e desde então o idioma coreano, né, esse alfabeto coreano que é o Hangul, é um motivo de orgulho nacional para os coreanos, até mesmo hoje em dia. Se a gente for ver algumas outras nações ali naquela região, como o Japão, por exemplo, parte do alfabeto japonês e também do alfabeto chinês, né? Os coreanos eles não fizeram isso. Eles criaram um alfabeto novo do zero para representar a fonética do coreano, né? Mesmo que, às vezes, em algumas ocasiões, eles ainda utilizem, né, alguns ideogramas chineses para apresentar uma frase mais resumida, né, de forma mais resumida. Com o passar do tempo, né, os coreanos eles foram se apegando também ao pensamento do Confúcio, né, o pensamento de Confúcio. Isso fez com que eles reforçassem uma ideia de autonomia como nação. Nisso, eles acabam aprofundando a sua história, a sua cultura e todos os aspectos políticos, econômicos e sociais. É uma sociedade, inclusive até os dias de hoje, que os jovens eles respeitam muito as pessoas idosas, né, as pessoas com idade, onde inclusive também os alunos, eles respeitam o professor de uma forma que é quase inimaginável para nós aqui no Ocidente, até mesmo aqui no Brasil, né? Pra você ter uma ideia, tanto no Norte como no Sul, tem algumas salas de aula que tem cerca de 70 a 80 alunos, mesmo assim nenhum deles desrespeitam o professor porque eles têm a ideia de que eles precisam respeitar aquele que tem um conhecimento a mais do que ele, que tem um conhecimento a transmitir, né? Isso é algo que vem do Confúcio. A igualdade entre as pessoas em termos de se sentir como parte do outro, né, parte da sociedade, do coletivo e da nação coreana, também é algo que vem do Confúcio. Essa ideia de que, como nação, eles podem prosperar juntos, né, e que eles têm poder para superar qualquer adversidade, qualquer obstáculo imposto pelo exterior, também é algo que vem desse orgulho nacional que eles têm, né, da Coreia. Mas hoje, a gente vê uma Coreia distinta dessa Coreia que era um estado unificado, né? Mesmo na época em que os reinos entre si se sentiam como coreanos. Hoje a Coreia ela está dividida, né? Essa Coreia, hoje em dia que é diferente do passado, a gente precisa entender, né, o motivo de como ela chegou a se separar, né? Com o passar do tempo, os vizinhos da Coreia, principalmente a China e o Japão, eles acabaram se desenvolvendo muito mais do que a Coreia, inclusive em termos militares. Isso fez que se começasse ataques estrangeiros na Coreia, né? A gente teve ataque da China, a gente teve ataque inclusive da Mongólia e a última, né, do Japão, que provavelmente foi a experiência mais traumática dos coreanos. Os japoneses chegam na Península Coreana em 1905, né? Mas a Coreia ela se torna uma colônia oficialmente, né, de fato, do Japão em 1910. Quando ela cai sob o colonialismo japonês,
coreanos eles acabam sofrendo muito, porque eles têm um histórico milenário de orgulho nacional, né, de orgulho de serem coreanos. Mas quando o Japão ele entra na Coreia, eles proíbem os coreanos, né, de usarem roupas coreanas, de usarem nomes coreanos, de falar a sua língua, né? Eles tinham que aprender o japonês, eles tinham que trocar os seus nomes coreanos por nomes japoneses. E a gente pode até pegar também o caso das mulheres, que elas foram usadas como escravas sexuais no exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial, né? O caso das Comfort Women. Até hoje existem, né, mulheres que sobreviveram, né, que estão vivas. Até hoje elas pedem um pedido de desculpas formal ao Japão. Elas protestam até hoje em frente da Embaixada do Japão, inclusive na Coreia do Sul, pedindo desculpas formalmente, né, que o país peça desculpas formalmente a elas devido a isso. Mas até hoje o Japão não se retratou isso que aconteceu lá durante a colonização japonesa. Nesse contexto, se iniciaram as guerrilhas revolucionárias da Coreia, né, e se organizavam próximo ao Monte Paektu, né, que é para os coreanos, inclusive, né, uma curiosidade, o Monte Paektu é um monte sagrado. Existe até um mito, né, que dizem que é onde a nação coreana nasceu, né. Kim Il-sung, né, líder revolucionário da Coreia, ele, desde pequeno, ele lutou pelo país, né, porque ele vem de uma família patriótica, né. O pai dele também lutou contra o colonialismo japonês. O seu tio, inclusive, foi torturado e assassinado pelos japoneses por negar trocar o seu nome coreano por um japonês. Que a gente também pode destacar o papel da sua mãe, a Kang Pan-sok. Ela deu início ao movimento feminino na Coreia, né? Desde cedo, né, muito antes também, um pouco antes da colonização japonesa, ela já rechaçava os costumes feudais de superioridade dos homens sobre as mulheres. E através disso, né, ela organizou a Associação de Mulheres Anti-Japonesas, né, para lutar contra essa opressão que o regime japonês fazia, não apenas contra as mulheres coreanas, né, mas também contra toda a nação coreana. Ela aglutinou as massas femininas sob a bandeira de libertação nacional. E, de forma energética, ela conduziu a luta das mulheres para a sua libertação. E nessa família que o Kim Il-sung morreu, foi graças a isso que ele organizou as guerrilhas coreanas, né? Durante muito tempo, os revolucionários coreanos, eles eram apenas homens que estavam nas guerrilhas, né? Mas logo em seguida, mais mulheres começaram a entrar nas fileiras, e não apenas como cozinheiras, né? Fazendo os uniformes, né, dos soldados, mas elas também combatiam. Entre elas, né, a que mais se destacou foi a Kim Jong-suk. Ela, as guerrilhas coreanas, ela criou uma série de métodos a lutar contra o Japão, né? Um método muito interessante que eles usavam é que eles colocavam alguns dados, né, para distrair os japoneses, e daí da floresta eles usavam, né, cercavam os japoneses e iam atirando neles, né, de longe, a causar confusão nas linhas japonesas, e com isso eles venciam bastante batalhas dessa forma, né? Essa estratégia foi criada pela Kim Jong-suk. Também foi quem introduziu o curso de tiro, né, no exército coreano. Inclusive, os russos e os chineses, eles diziam que as balas da Kim Jong-suk pareciam que elas possuíam olhos, que tanto no treinamento quanto em combate ela conseguia acertar todos os alvos, né, com uma precisão incrível. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, dia 15 de agosto, precisamente, a Coreia, ela se livra do domínio do imperialismo japonês, né? E aí que começa a questão da divisão, que cerca de 2 meses, mais ou menos, a Coreia foi um país socialista, né? Foi eleito um governo socialista, começou a realizar a reforma agrária. Só que os Estados Unidos, né, generais americanos, eles pegaram um avião do Japão para a Coreia, né? E o Japão e a Coreia são muito próximos. Uma reunião de pouco de 20 minutos, cerca de 20 minutos, eles dividiram a Coreia no paralelo 38 e disse, o sul a gente vai ocupar, no norte para os soviéticos. Com essa divisão da Coreia, né, não houve nenhum consentimento dos coreanos, não houve nenhuma reunião entre os coreanos, né, para ser feita essa divisão, e isso criou conflitos que a gente encara até hoje. Durante a libertação do país, né, em 1946, né, os coreanos no norte, eles começam a criar, né, eles começam a reforma agrária. Enquanto isso, no sul, os Estados Unidos, eles trazem, né, um coreano, né, uma pessoa com ascendência coreana, mas eles não estavam na Coreia durante o domínio japonês. O Syngman Rhee se torna o ditador, né, na Coreia do Sul, e que reprimiu diversas manifestações, né, inclusive algumas eram ao norte. Nesse mesmo ano, né, de 1946, o norte, né,
proclamou a lei de igualdade sexual, né, entre homens e mulheres. Essa lei, inclusive, organizada pelas mulheres revolucionárias coreanas, aquelas que combateram, né, nas guerrilhas revolucionárias dos japoneses, foram lideradas pela Kim Jong-suk. Também, junto a disso, né, a Kim Jong-suk ela criou, como a Fernanda já citou, o movimento, né, a Associação de Mulheres Democráticas da Coreia, que é uma associação que não apenas promove, né, os direitos das mulheres coreanas, mas fazem estudos e balanços da luta feminina em muitos países no mundo, né? Inclusive, elas criaram, né, uma revista chamada Mulher Coreana, né, que foi um pedido que Kim fez para Kim Jong-suk. Elas criaram essa revista para debater com as mulheres coreanas quais são os primeiros direitos que elas queriam que fossem aprovados, né? Também para debater sobre como outras mulheres estavam no exterior, né, pela sua libertação. Esse jornal escreviam artigos e textos em apoio a essas lutas femininas em outros países, né? E buscavam formas de tentar apoiar, né, essas lutas pela libertação da mulher. Nesse contexto, a Coreia começou a desenvolver os primeiros direitos femininos, muito mesmo antes de ser proclamada a República Popular Democrática da Coreia, né, que foi proclamada em 48. Mas com o passar do tempo, né, foi declarada a República da Coreia, logo em seguida a República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte, né, como a gente conhece vulgarmente. E em 1950, né, mais precisamente em 25 de junho de 1950, foi iniciada a Guerra da Coreia, né, porque desde 45 existiam muitos conflitos na região da fronteira, né, sul-norte. E esses conflitos acabaram entrando na Guerra da Coreia. Conflito que arrasou completamente o país, né. Para a gente ter uma noção, Pyongyang, na época, eles tinham cerca de 200 mil habitantes, né? E os Estados Unidos jogaram muito mais, né? Jogaram 220 mil bombas só em Pyongyang, né? Nessa cidade não sobrou pedra sobre pedra, né? Para se dizer assim, né? Só sobraram 2 prédios em pé. Foi assim um conflito que 2 milhões de pessoas morreram. E nesse cálculo, né? A gente não coloca as baixas militares, apenas as baixas civis, né? Que a gente está falando apenas de civil, né? Sem contar os militares. Foi um conflito, né? Se a gente calcular tudo, mais de 3 milhões de pessoas morreram. Os Estados Unidos usaram bombardeios indiscriminados na Coreia, inclusive eles quiseram usar bomba nuclear também na Coreia. Eles tinham essa ideia, só que eles não o fizeram porque a União Soviética, né, na época já tinha, né, bomba nuclear, e eles tinham medo de acabar criando um conflito também com a União Soviética, né, um conflito nuclear, inclusive. Mas após a Guerra da Coreia, né, em 1953, o país ele assinou um armistício e até hoje, né, os países eles não têm um tratado de paz formal, então oficialmente estão em guerra, né? Ainda não teve o fim da Guerra da Coreia. Um país ele ficou arrasado, a construção foi muito difícil, né? Os primeiros anos após a Guerra da Coreia foram muito difíceis. E não foram só as estruturas civis, né, como fábricas, casas, ferrovias, estradas, arrasados, mas também no campo, né? Inclusive o país ele teve que importar gado porque não tinha na Coreia, né? Porque eles simplesmente ou foram mortos ou esses animais migraram, né, para outras regiões por conta da guerra. Você tem uma noção do bombardeio que os Estados Unidos fizeram lá. Também questão de barragens, né, também foram destruídas, então o país ele estava sem nenhuma estrutura, né? Os Estados Unidos até diziam que a Coreia não ia conseguir, né, o do Norte, não ia conseguir se reerguer nem em 100 anos. Então, com isso, o Kim Il-sung ele começa a organizar a sociedade coreana, né? E as mulheres tiveram um papel fundamental na construção da Coreia pós-guerra. Durante esse período, né, se inicia na Coreia um movimento Cholima. Seria um movimento de rápido crescimento econômico, né? Isso eles constroem casas, eles constroem escolas, hospitais, fábricas, ferrovias, né? Eles priorizaram, né, nesse primeiro momento a indústria pesada. Durante décadas, a Coreia do Norte foi muito mais desenvolvida do que a Coreia do Sul, né? Essa realidade ela começa a mudar lá por os anos 70, 80, quando os Estados Unidos começam a investir, né, bilhões de dólares na Coreia do Sul, ao mesmo tempo que impunham sanções contra o Norte, né? É interessante que na história da Coreia, né, os Estados Unidos eles fizeram de tudo para o Sul prosperar, né, para o Sul dar certo, por assim dizer, e fizeram de tudo para o Norte fracassar, né? Acabar com o regime do Norte, né? Deu uma mudança de regime lá. Avançando, né, nos 90, o país ele passou por grandes dificuldades econômicas, porque quando acabou, né, a
do sofrimento da União Soviética, né? Aquele mercado paralelo socialista que existia, né, no âmbito internacional, também ele acaba, né? E em 94, o presidente Kim Il-sung, que foi o líder do país, ele acaba falecendo, e isso cria uma certa estabilidade política no país, que ocorreu durante 3 anos, né? Somado a tudo isso, o país também enfrentou, né, em 95, 96 e 97, secas, né, e inundações. Isso destruiu a pouca agricultura que o país já tinha. Como o país também não conseguia importar, né, eles não conseguiam comprar combustível, eles não conseguiam manter as indústrias de fertilizantes que eram muito importantes para a agricultura do país, né? Eles usam bastante fertilizantes lá, porque apenas 15% do território coreano é cultivável. Nessa época, né, nos anos 90, o Kim Jong-il, né, o dirigente Kim Jong-il, começa a política Songun, que significa, né, Chogun Sojin, né, que significa que é a priorização dos assuntos militares para que o país pudesse se defender de uma possível ameaça externa, né. Nessa época, a administração dos Estados Unidos estudava uma invasão ao norte, ela só não foi realizada porque nesses estudos eles viram que a Coreia do Norte eles tinham um potencial de destruir Seul em poucos minutos por conta da quantidade de artilharia que eles tinham. Songun, né, não significa apenas a priorização das Forças Armadas, mas que o povo, né, e o partido, o país inteiro, ele é o exército e o país ele só pode ter essa independência, né, das forças imperialistas, das Forças Armadas. Cria uma noção de uma grande fronteira, de uma grande trincheira, né, como eles falam, uma grande trincheira única, de todo o povo estar armado e preparado para defender a revolução. Então, na Coreia, a gente vê até mesmo as crianças dão táticas militares, elas aprendem a atirar com pistola, com fuzil, a jogar uma granada. No exército da Coreia, as mulheres fazem parte praticamente de 50% dos cargos, né, no exército coreano. Eu acho que a parada militar em Pyongyang, pelo menos as que eu vi, né, parada militar no Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, em todos os países, não é comparado com a de Pyongyang, essa questão das mulheres, porque você vê mulheres comandantes puxando marcha em pelotões masculinos, né? Não são mulheres que, na hierarquia militar, estão acima de todos aqueles homens que estão marchando atrás delas. Algo muito interessante que, pessoalmente, vi apenas na Coreia, né? Até hoje, nós temos na Coreia muitas mulheres que são generais do exército, em cargos muito altos. A gente tem mulheres que pilotam caça, né? Coisas que foram admitidas apenas recentemente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil também não existem mulheres generais, onde eu sei. E tudo isso foi graças também à política Songun, né? Que introduziu todo o povo dentro dessa lógica de defesa do país, né? Graças também à política Songun, eles conseguiram desenvolver o seu arsenal de mísseis, né? Eles têm um arsenal que eles conseguem atingir qualquer lugar dos Estados Unidos, e eles têm uma família, assim, muito ampla, né? Você tem mísseis que podem ser disparados em qualquer lugar, né? Eles podem disparar isso em cima de uma montanha, né? Perto de uma praia. Eles também têm mísseis que eles conseguem atirar de submarinos, né? O submarino ele continua imergido, né? Ele continua embaixo d'água, e eles soltam o míssil a partir dali. Então, é um país que tem um desenvolvimento militar avançado, e também com isso eles conseguiram construir ogivas nucleares, inclusive a bomba H, e eles conseguem colocar dentro desses mísseis para conseguir acertar os Estados Unidos. Então, eles são uma potência nuclear plena hoje, e que são respeitados pelos Estados Unidos e que concordaram em sentar na mesa de negociação e ter conversas diplomáticas, coisa que eles não fizeram antes em outras situações, como no Iraque ou na Líbia. E é importante pontuar também que toda essa produção, todo esse desenvolvimento na área militar não deve ser encarado como uma situação em abstrato, né? Um simples louvor às armas e um louvor ao estado de guerra. Na verdade, é justamente o contrário. É justamente por se encontrar constantemente num estado de guerra e constantemente ameaçado pelo imperialismo, que é inevitável que esse tipo de desenvolvimento das Forças Armadas, de um modo geral, sejam feitos lá na Coreia Popular. E cabe aqui a nós deixar extremamente claro que o ponto de se armar é justamente esse, né? Bom, que seria maravilhoso se isso não fosse necessário. Seria maravilhoso se, de fato, o desenvolvimento de todo e qualquer país no mundo, inclusive, de todos os países da periferia do sistema, que tentam construir um projeto soberano, e eles não precisassem fazer esse devido desenvolvimento por estar constantemente no estado de guerra. Então, quer dizer,
O dia que os Estados Unidos da América respeitar a soberania dos outros países do globo, principalmente daqueles países que desafiam a sua hegemonia, então aí sim a gente vai poder falar sobre pacifismo. Bom, tendo em mente tudo que o Tanan vem falando a respeito do desenvolvimento histórico da Coreia em dois estados, é bem importante a gente nunca, nunca na vida se esquecer de que o que os Estados Unidos fez não pode ser visto simplesmente como um ato aceitável por interesse, porque todas essas políticas deles, todos os bloqueios econômicos deles, todo o desenvolvimento na Coreia do Sul e todo o avanço militar que eles quiseram fazer foi extermínio. Foram formas de tentar exterminar uma população que estava tentando resistir e criar um governo popular contra toda a dominação imperialista. Se você vê os Estados Unidos bloqueando acesso à comida de outros países e você encara isso como normal, você já está morto por dentro. Porque se ele bloqueia a comida, não é simplesmente por interesse econômico. É também. Mas se você levar em conta que ele está perdendo um comprador, ele só está fazendo isso para matar de fome as pessoas. E se na Coreia eles não morrem de fome, é porque eles são um povo que se organizaram e conseguiram passar por cima de muitos bloqueios usando a produção nacional. Inclusive, fiquem atentos em todos os países de economia planificada para vocês entenderem a eficiência desse tipo de economia. Porque se os Estados Unidos é atacado e não se deixa pedra sobre pedra, ele nunca mais se levanta. O problema é que ninguém hoje tem poder para fazer isso com eles, ou até tem, mas seria devastado ao mesmo tempo. Mas um país que foi completamente devastado, destruído, avassalado, em poucos anos estava de volta e estava bem melhor do que o outro que estava sendo dominado pelos Estados Unidos. Além disso, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o mito do desenvolvimento sul-coreano. Muita gente propaga uma ideia falsa de que a Coreia do Sul investiu muito em educação e, portanto, alavancou a economia. Isso é falso. Eles se alavancaram nas asas da águia norte-americana. Eles foram carregados. Bem numa analogia muito boa que eu gosto de fazer, que é a águia carregando a sua presa no céu. Porque os Estados Unidos só fizeram isso para alavancar a economia coreana para explorar os seus trabalhadores. É puro imperialismo. E é por isso também que eles querem destruir o governo da Coreia Popular. Além disso, é bom a gente falar sobre a representatividade, que a representatividade não pode ser vista num sentido abstrato, igual as pessoas veem, que é a representatividade de mercado. Porque que adianta você colocar 1, 2, 3, que sejam 1.000 mulheres como empresárias, se essas 1.000 mulheres vão estar simplesmente explorando as mulheres de baixo, como eu já falei antes. A representatividade dentro do socialismo não é colocar as mulheres dentro do exército para invadir o território de outros povos e sair atirando como faz os Estados Unidos, tá? Você coloca mulheres dentro do exército para elas aprenderem a proteger os seus filhos e a sua família. É só isso que eu queria comentar mesmo a respeito. Talvez eu tenha ficado um pouco emocionado. A gente também pode ver, né, que a arma nuclear pode ser vista como um armamento de dissuasão também estratégico, né? A gente pode resgatar, por exemplo, um caso recente, que foi o da Líbia, que foi atacada pela OTAN em 2011. Qual que foi, né, o motivo para a Líbia ter sido invadida, né? Diziam, né, na época que os soldados do Gaddafi estavam usando força militar contra civis, né? Até um vídeo que foi veiculado pela Al Jazeera na época que mostrava, né, supostamente as tropas do Gaddafi atirando em manifestações pacíficas. O que o Gaddafi fez naquela época, né? Ele pediu para a ONU realizar uma investigação no país, ele abriu as portas do país para a imprensa internacional, ele pediu para a União Africana e para muitos outros órgãos internacionais irem ao país realizar uma investigação do que realmente estava acontecendo. E o que os Estados Unidos fizeram? Negaram tudo isso, né? Eles negaram essas conversações. Eles queriam que o Gaddafi saísse do país. Se ele não saísse, não teria conversa. E foi por isso que o país foi invadido, foi por isso que o país foi bombardeado, e é por isso que hoje o país está em caos, né? A gente for olhar na Líbia, eu tenho uma amiga que mora lá, quando eu pergunto para ela, quem é que governa a Líbia? Ela fala, ninguém. Não existe governo na Líbia. Você tem 3, né, facções brigando pelo poder, você tem brigas entre as tribos dentro da Líbia, né? Porque até hoje a Líbia ela é um país tribal. Pra vocês terem uma noção como a propaganda midiática influencia, né, na invasão de país, esse vídeo, né, que a Al Jazeera
publicou, na verdade, se for pegar o vídeo completo, é uma manifestação pró-Gaddafi que foi reprimida justamente por aqueles rebeldes que o Ocidente estavam financiando. Quando a gente pega o vídeo completo, né, que não saiu na mídia ocidental, a gente vê as pessoas gritando pela Revolução Verde na Líbia, né, que foi a revolução do Gaddafi. Elas estavam levantando a bandeira verde, que também que representava, né, o país, né, o governo do Gaddafi. Então eles usaram uma manifestação pró-Gaddafi como se fosse uma manifestação anti-Gaddafi para justificar uma invasão. É engraçado também, né, que tem uma notícia, outra, né, também sobre o caso da Líbia, e a marinha líbia estava bombardeando o porto de Misda. Que Misda é uma cidade que fica no meio do deserto do Saara. Não tem porto em Misda, não tem como ter porto em Misda. Então a gente vê que a mídia, às vezes, elas utilizam, não às vezes simplesmente mentir, mas elas pegam algumas informações que são fidedignas, mas elas mascaram, né? Elas colocam como elas não retratam de fato como aconteceu. O caso do Iraque também foi muito parecido, né? Antes de ser invadido, também ocorreu uma série de propagandas contra o país, né? Contra o regime do Saddam Hussein. Engraçado é que os Estados Unidos e o Iraque lutaram junto contra o Khomeini, né? Contra o Irã na década passada. A invasão do Iraque ela foi justificada porque o Iraque tinha armas de destruição em massa, né? Só que até hoje não encontraram essas armas de destruição em massa. É até uma analogia que eu faço, né? O Iraque ele foi invadido porque eles achavam que eles tinham armas nucleares. E a Coreia não é invadida porque eles têm certeza que eles têm arma nuclear, né? Então, mesmo quando os Estados Unidos tiveram a opção de resolver o conflito pacificamente, foi, por exemplo, o caso da Líbia, que o Gaddafi queria conversar e até mesmo queria aplicar tudo bem, vocês querem que tenha eleições? Vamos ter eleições. Que os Estados Unidos negaram e optaram por um conflito armado. Se a gente for ver, desde o final da Guerra da Coreia, os Estados Unidos têm mais de 1.000 armas nucleares estacionadas na Coreia do Sul, apontadas para o norte. Todo ano, eles realizam pelo menos 2 exercícios militares justamente na fronteira com o norte. Inclusive, em anos passados, alguns projéteis, né, alguns mísseis, caíram do lado do norte da península, né, até machucando algumas pessoas. Então é algo que a gente não fica sabendo, mas é algo que de fato acontece, né? Esses exercícios que acontecem na Coreia do Sul, na fronteira com o norte, são os maiores exercícios do mundo, né? Eles simulam invadir o norte, eles simulam atacar principais representantes, né, do governo do norte. Eles simulam até mesmo explosão nuclear de Pyongyang, né, um ataque nuclear contra Pyongyang. Isso todos os anos eles fazem. É algo que não se comenta. Então é por isso que a Coreia, ela tem essa ideia de autodefesa, né? Ela não usa, se a gente for até olhar, né, os armamentos da Coreia, os mais tecnológicos, né, os mais avançados que eles desenvolvem, além dos mísseis, né, e das armas nucleares, que são uma arma de dissuasão, são baterias antiaéreas, que são armas de defesa, baterias antitanque, que são armas de defesa. Eles têm mísseis antinavio, que também são armas de defesa. Se você for olhar os tanques da Coreia, eles passaram por uma modernização, né, nos últimos tempos, mas eles não são melhores, né? Que geralmente eles são usados para o ataque, né, para abrir caminho para a infantaria. E algo que a Coreia ela não investe. Pelas armas que a Coreia possui, a gente vê a principal característica do exército é justamente a defesa. Algo que a gente não vê com os Estados Unidos. Que eles desenvolvem, até nesse ano de 2019, eles voltaram a desenvolver ogivas nucleares. Ninguém fala disso. Ninguém, por exemplo, impõe sanções contra os Estados Unidos por conta disso. A Coreia sofre, né, desde o seu primeiro teste nuclear, resoluções que foram impostas pelo Conselho de Segurança da ONU contra ela. A gente tem que saber que o país ele não pode comercializar areia, eles não podem comprar ou vender parafuso ou equipamentos de metal, eles não podem comprar ou vender alimentos, né, frutos do mar. Você não pode comprar uma aspirina, né, você não pode vender uma aspirina para a Coreia do Norte, porque essas sanções impedem. Então, o que eles tentam é sufocar o país de todas as formas. Esse bloqueio é muito pior do que uma guerra, porque a guerra você vê a bomba caindo, tá ligado? No caso de um bloqueio, as pessoas elas acabam morrendo doentes, morrendo de fome, às vezes porque o país não tem condições, ele não consegue importar esse tipo de produto, com isso as pessoas acabam morrendo, né? Mas, enfim, prosseguindo, né, com o tema. Então, assim que a Coreia, né, seguiu o seu poderio nuclear, né, o poderio nuclear pleno, eles começaram a desenvolver
a economia, né? Hoje eles têm a característica, né, que eles dizem que é Byung-gun, desenvolver simultaneamente a economia, né, e também as Forças Armadas, para não acontecer novamente com o país que aconteceu no passado, né, na Guerra da Coreia, e também o que aconteceu com outros países, né, Afeganistão, Líbia, o Iraque, muitos outros casos que a gente consegue ter na história. E com esse desenvolvimento econômico, né, o país ele sempre teve uma política, né, desde a Revolução, tentar prover bens materiais para o povo. Então, as pessoas têm educação gratuita, saúde gratuita, até mesmo a vestimenta e a alimentação, parte delas são providas pelo Estado. A moradia também é gratuita, financiada pelo governo. As pessoas, inclusive em feriados nacionais, recebem até mesmo cerveja, as crianças recebem doce, outras coisas para que eles possam, né, comemorar aquele feriado. Durante as férias, né, os coreanos também recebem do próprio governo recursos para que eles possam viajar pelo país, eles conseguirem ficar num hotel, né, próximo da praia, por exemplo. Então, eles tentam prover aos cidadãos aquilo que eles precisam cotidianamente. E isso, né, desde 1974, nenhum cidadão coreano sabe que é pagar imposto, né? Eles não pagam impostos. E a gente vê políticas para as mulheres algo que o país tem como prioritário, né? A gente pode pegar, por exemplo, a questão da maternidade, que lá na Coreia, a questão da maternidade ela é muito importante, uma questão inclusive milenar, né? Uma cultura milenar que eles têm de importância à mãe, né? Então, assim que a mulher ela fica grávida, seu período de trabalho é diminuído, né? É reduzido. O Estado ele acaba provendo certos alimentos gratuitamente que a maioria dos cidadãos eles não recebem. Que como funciona esse tema de distribuição de alimentação? Todo cidadão coreano, ele recebe uma quantia de arroz, recebe uma quantia de ovos, uma quantia de peixe, alguns outros alimentos, alguns legumes, algumas verduras, algumas frutas, né, como maçã e pêssego, mas algumas outras que eles não recebem, como por exemplo banana, manga, né, esse tipo de fruta, né, eles não recebem gratuitamente do governo, mas eles podem comprar em um supermercado. Quando a mulher grávida, né, o governo ele provê esses alimentos, né, que não conseguem comprar, não recebem de graça, gratuitamente para as mulheres, né. O governo também provê um carro para que ela possa se locomover, né. Ela tem destinado um médico que visita ela na casa dela e 60 dias antes dela ter o filho, ela já tem a licença maternidade, né. A licença maternidade começa 60 dias antes ela ter o filho, e após ela ter o filho, são mais 135 dias, né, que ela tem à disposição. Mas não é só a mulher que tem, né, a licença maternidade, o homem também tem. Porque na Coreia, eles pagam a ideia de que o homem ele tem que também ajudar nas tarefas domésticas. Às vezes você vê uma série da Coreia do Norte, um filme da Coreia do Norte que retrata o cotidiano, o homem com avental, lavando louça, arrumando a casa, varrendo, né, limpando o banheiro. Então, na Coreia existe essa noção de visão do trabalho doméstico para que tudo não fique apenas nas costas da mulher. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a mulher ela enfrenta o problema da jornada de trabalho tripla, né? Ela trabalha fora de casa, ela cuida dos filhos e ainda tem o trabalho doméstico. A mulher coreana ela não tem esse problema hoje em dia justamente porque incentivado desde o começo da Revolução os homens a ajudarem as mulheres nas tarefas domésticas, né? Muito se fala, né, que na Coreia os carros são raros nas ruas, mas a gente tem que ter uma noção de que, muitas vezes a gente utiliza o carro como uma forma de conforto para viajar ou para se locomover. Acontece. Como aqui no nosso país a gente muitas vezes fica 1, 2 horas, às vezes, né, transporte público e trabalhar, ou até mesmo para estudar, né? Às vezes a pessoa ela mora em um local muito longe do local onde ela estuda, do local onde ela trabalha. E o transporte público acaba não funcionando por conta disso, né? Porque as pessoas elas têm que transitar de onde elas estão para o centro, geralmente, para trabalhar, para estudar. Na Coreia isso não existe, né? Na Coreia as pessoas elas moram perto da onde trabalham, moram perto da onde estudam, né? Na Coreia, inclusive, existem creches dentro das fábricas, né, próximo das fábricas, dentro daquele perímetro, para que as mulheres, né, na sua pausa, às vezes quando elas estão saindo do trabalho, elas possam ir lá visitar os filhos. Porque a partir dos 3, 4 anos de idade,
a criança coreana, a mulher coreana, né, a família, ela pode levar a criança para uma creche e a criança fica na creche, né, ela é cuidada na creche durante a semana inteira. Ela volta no final de semana, né, para casa dos pais, para passar o tempo com os pais. E como a mãe trabalha perto da creche, o pai trabalha perto da creche, eles conseguem visitar mesmo durante a semana o seu filho para ver como ele está. Aí ele fica lá durante toda a semana e volta no final de semana. Isso também dá tempo, né, para a mãe desenvolver, né? Porque lá na Coreia, eles têm é muito importante a questão da educação, né? Então, as mulheres conseguem fazer um curso, conseguem fazer uma universidade, mesmo após elas terem um filho, que o Estado cuida do filho, né? Enquanto ela está fazendo as suas obrigações diárias, por assim dizer. Também tem mais tempo de lazer, tempo de praticar um esporte, tempo de, né, cuidar da sua saúde. Isso também é válido para os homens. E essas professoras da creche, né, uma curiosidade, elas são vistas como mães do partido, né? Mulheres que foram escolhidas pelo partido para ser como uma mãe para aquelas crianças, porque como elas passam, né, aquelas crianças passam grande parte da semana com as professoras nas creches, elas são consideradas de fato como mães. Muitas delas, né, recebem condecorações por trabalhar nisso, né? A Coreia tem um título de mãe heroína da pátria, dado para as mulheres que têm mais de 5 filhos, têm 5 filhos ou mais de 5 filhos. Essa ordem também é dada para essas professoras nas creches. Elas têm muitos bons resultados, ou quando elas trabalham durante muito tempo nessa profissão, elas também recebem essa condecoração. E as mulheres, né, que são consideradas mães da pátria, têm prioridade para receber as maiores casas, né, os apartamentos maiores. Que os filhos dela também possam ter um espaço dele, tipo um quarto só dele, né? Mas aqui também a gente vê que é muito difícil no Brasil. Algo, às vezes quando eu converso até mesmo com pessoas que não são politizadas, né, não têm conhecimento teórico político, e muitas mulheres falam, não quero ter filho, porque ter filho, né, eu não vou, não vai ter educação de qualidade para ele, não vai ter saúde de qualidade para ele, eu vou ter tempo de fazer uma faculdade, não vou ter tempo de trabalhar, eu vou ter que cuidar da criança, não vou ter tempo, né, de ter lazer. E então, muitas mulheres, às vezes, elas não são propriamente ditas contra a maternidade, mas elas são contra, na verdade, a pobreza, né? Porque é a pobreza que faz com que a criança, né, não tenha uma condição material mínima, né, para se desenvolver, também para que a mulher não tenha condição mínima de ter o lazer, mesmo depois de ter um filho. Isso na Coreia não é uma realidade. A questão também, como eu disse, os homens também têm uma licença maternidade, pois após, né, a mulher passar por todo aquele processo de gravidez, né, do parto, o homem que cuida da casa, né, o homem que faz todas as tarefas domésticas, o homem que cuida da criança, porque os coreanos, o governo coreano incentiva isso, porque eles acreditam que a mulher, ela precisa descansar, ela precisa repousar para se recuperar desse processo, né, parto, né, que é desgastante, né, para a mulher. Então, a mulher precisa descansar durante um bom tempo para que ela possa se recuperar e possa também, né, depois auxiliar na criação. Mas nas primeiras semanas, quem cuida da casa, quem cuida da criança, né, quem fica acordado à noite, né, a criança geralmente é o pai. Por conta disso, a gente também olha outra característica da coreana e a gente pode dizer que não existe uma masculinidade tóxica, né? O homem ter que se afirmar como homem, né? Que coisas, né, das mais banais possíveis, como o homem não chora, até outros tipos de opressões, né, que a gente pode dizer que são piores para as mulheres, né? Que a masculinidade tóxica, ela pode até afetar o homem, de certa forma, mas afeta muito mais a mulher. Nós sabemos disso. Isso na Coreia não existe, né? Não é um problema, por exemplo, um homem se maquiar. A gente, muitas vezes, em espetáculos na Coreia, né, no circo, em shows, e no teatro, crianças, homens mesmo, né, crianças, meninos, maquiando para fazer parte daquele teatro, sem problema algum, né? Ou, por exemplo, usando uma roupa que poderia ser considerada no Ocidente feminina, né? Ou usando uma mochila rosa, um caderno rosa. Não existe esse problema na Coreia, né? Crianças, os homens. São alguns aspectos que existem na nossa sociedade. As mulheres também, se a gente for olhar no trabalho, elas são extremamente reconhecidas. A gente tem a fábrica, por exemplo, em Pyongyang, a gente tem a fábrica têxtil Kim Jong-suk, né, que é em homenagem à revolucionária Kim Jong-suk. E lá é uma fábrica que praticamente 80%, 90% das funcionárias são mulheres. E essas mulheres, elas empreendem campanhas de aumento na produção, empreendem campanhas de, por exemplo, agora, né, com o coronavírus, elas reformularem a fábrica para produzirem máscaras para as pessoas. Mesmo que o Covid
tem entrado ali no país, uma coisa que o governo fez, que essas mulheres apoiaram, né, tipo, na prática, foi a transformação das fábricas têxteis, né, que produziam sapatos, roupas em geral, a produzir máscaras, porque a população não tem a falta de máscaras. Então, lá, eles não têm esse problema de posso comprar uma máscara cirúrgica, que essa máscara cirúrgica tem que ser do médico, né? Não, eu posso porque tem máscara cirúrgica para todo mundo utilizar, né? Para que justamente o vírus não entre, caso entrar, não se propague no país. A gente também pode olhar, né, a questão das mulheres camponesas. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, a mulher não pode carregar peso, mas muitas cooperativas agrárias têm setores que são praticamente só mulher trabalhando. Nisso, as mulheres, elas dirigem os tratores, elas constroem o processo de irrigação das cooperativas, elas também carregam as sacas, né, colocam no caminhão, elas transportam esses alimentos para a cidade. A gente vê em vários distritos de Pyongyang, Ansan, de Nampo e de várias outras cidades da Coreia, mulheres sendo responsáveis, digamos, por organizar os comitês populares, né? Porque na Coreia, toda fábrica, toda cooperativa agrária, escola, inclusive também blocos de apartamentos, tem os seus comitês locais, né, que as pessoas discutem por ali algumas políticas referente à cidade, né, referente à limpeza da cidade. As mulheres que comandam, né, a organização de todos esses comitês, né. A gente pode citar o nome de muitíssimas mulheres. A Kim Yo-jong, por exemplo, que é subchefe do departamento do Comitê Central do Partido, deputada da Assembleia Popular Suprema. Também tem a caso da camarada Choi, é ministra das Relações Exteriores da Coreia, e ela teve nas conversações entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e ela que era a linha de frente, né, Kim Jong-un estava lá, mas quem viu as propostas, quem dialogou, né, com a delegação americana, com a delegação sul-coreana, e ela. Se a gente for pegar a primeira eleição da Assembleia Popular Suprema, o número de mulheres já era altíssimo para a época, né, na década de 40, cerca de 18, 19% da Assembleia Popular Suprema eram constituídos de mulheres. Desde lá, essa representação feminina foi aumentando. Mas não é apenas uma representação feminina, mas é uma representação feminina revolucionária. Defende o socialismo, defende a ideia de Juche, para que o país possa se desenvolver nesse caminho, né? Também é uma resistência anti-imperialista contra o bloqueio econômico dos Estados Unidos. A Associação, né, das Mulheres Democráticas da Coreia, diversas ocasiões, organizou manifestações entre as militantes para justamente protestar contra as medidas adotadas pela ONU, pelos Estados Unidos. Elas, inclusive, quando em 2017 o presidente americano disse que ia chover fogo na Coreia, milhões de mulheres voluntariaram para lutar no exército, antes mesmo dos homens. A Associação de Mulheres Democráticas da Coreia chamaram as mulheres para fazer isso, e elas, mesmo antes dos homens, elas estavam lá se alistando voluntariamente no exército para defender o país, para defender a revolução do imperialismo. Então, a mulher coreana, muito se diz, né, também na mídia, né, das guardas de trânsito, de como elas são, como se fosse uma peça de enfeite, né, eles focam muito na aparência delas. Que os coreanos, eles não têm essa noção, né, essa ideia de, vamos colocar ela aqui para ser guarda de trânsito, ela é bonita. Inclusive, existem também guardas de trânsito homens, né, coisa que a gente sabe justamente por conta dessas matérias. Mas as mulheres, elas não conduzem apenas o trânsito, as mulheres conduzem as fábricas, elas conduzem as fazendas ativas, elas conduzem os comitês populares locais, elas conduzem os comitês populares centrais. Elas têm um papel fundamental dentro da Assembleia Popular Suprema. Elas são representantes também nas relações exteriores. Elas fazem parte do exército em todos os ramos do exército, né? Mulheres que pilotam caças, né? E não falam, né, dos MiG-21, né, que são os caças menos avançados que a Coreia tem em operação, mas dos MiG-29 Fulcrum, né? Inclusive, essas mulheres teve já uma vez na Coreia um festival, né, de apresentação aérea, né? E foram essas mulheres representaram o exército popular, né, na parte dos caças. Elas fizeram várias manobras muito boas. Inclusive, a gente, como eu já comentei anteriormente, mulheres nas paradas militares, elas puxam a marcha para pelotões masculinos, né? Comandantes, mulheres que comandam pelotões masculinos inteiros, né? Superiores. E praticamente 50% do exército popular da Coreia é composto por mulheres. As mulheres, elas estão em
todos os âmbitos da sociedade coreana, debatendo a política, debatendo a questão da defesa nacional, debatendo a questão das relações exteriores, manifestando, pedindo, né, para os seus direitos. Sempre tem, né, periodicamente, reuniões nacionais da Associação das Mulheres Democráticas da Coreia. Elas discutem, né, quais que são os direitos, por exemplo, que elas ainda precisam, né, porque a Coreia avançou muito na questão feminina, mas tem coisas ainda que eles não avançaram, né, que as mulheres coreanas até hoje elas discutem, debatem no país como está a situação feminina no país e também em outros países, né, porque a Coreia ela tem uma ideia de internacionalismo forte. A gente pode dizer que foi Cuba e a Coreia, praticamente juntos, que liberaram a África do colonialismo, né? As norte-coreanas lutaram em Angola, lutaram em Moçambique, lutaram contra o apartheid na África do Sul, pilotaram MiGs egípcios na guerra contra Israel. Eles investiram muito na África, né? O Kim Il-sung, ele tem uma frase muito bonita, né, sobre isso. Eles falam, mesmo que a gente tenha que passar por dificuldade econômica, a gente não pode deixar esses povos na mão. Muitos presidentes africanos visitaram a Coreia, inclusive da Namíbia, né? E perguntaram, né, pro Kim Il-sung, né, pediram ajuda de alimentos, né? A gente precisa de mais alimentos, né? Kim Il-sung falou, tudo bem, a gente vai mandar alimentos para vocês, mas a gente também vai ensinar vocês como plantar. Naquela ocasião, o Kim Il-sung não estava preparado, mas ele pegou a delegação da Namíbia e levou até uma fábrica onde eles produziam bombas de irrigação. Mostrou detalhe a fábrica para a delegação da Namíbia, que eles pudessem implementar isso lá também. A Coreia disponibilizou muitos engenheiros para ajudar justamente isso. Você tem várias fazendas e vários países da África que são parcerias entre a Coreia e aquele país. A gente também tem muitos museus memoriais feitas pela Coreia para os países africanos. Até mesmo prédios parlamentares, né? Na África também foram construídos pela Coreia. Se a gente for ver o projeto do grande rio artificial feito na Líbia, também teve ajuda dos engenheiros coreanos. Então, as mulheres, elas também têm esse internacionalismo com outras mulheres, né, de participar de reuniões, de participar de debates sobre os direitos femininos, como elas podem, né, ajudar essas outras mulheres a conquistarem os seus direitos pelos quais elas estão lutando, pelos quais elas acham que elas precisam ter, né? Se for ver, basicamente isso, né? Eu acho que é isso, né? Lendo o... Porra, esqueci o nome do documento agora, mas aquele documento que você passou pra gente em espanhol, que tá lá no nosso roteiro, que é sobre os direitos das mulheres, né? Direitos humanos, e lá na página 118 tem sobre os direitos das mulheres, que eles tratam a saúde da mulher, além de tratar como saúde da mulher, eles tratam como saúde da humanidade em geral. Ou seja, você tem uma atenção especial porque, por exemplo, mães saudáveis são capazes de gestar filhos saudáveis. Então, é uma forma de você cuidar da saúde da população como um todo, de maneira muito mais eficiente, você cuidando da população feminina. E eu achei isso muito interessante de estar explicitado lá. Então, se você quiser fazer alguma outra contribuição, por exemplo, a despeito de como eles tratam o aborto numa questão de saúde pública, também é bem interessante para contribuir aqui. Eles, de fato, eles priorizam a saúde da mulher em vários âmbitos, porque, justamente como se disse, né? Mulheres saudáveis produzem filhos saudáveis, mas também não apenas por conta disso, né? Mas porque a mulher, ela tem um papel fundamental no âmbito produtivo do país, né? Elas não são, digamos, apenas donas de casa, né? A gente, lá na Coreia, eles têm a expressão dona de casa. As mulheres, né, que se aposentaram ou que não trabalham mais porque às vezes elas são esposas mártires, né, de pessoas que morreram na Guerra da Coreia ou durante as guerrilhas anti-japonesas. Mas essa tensão, né, com a questão do aborto, eles não encaram como uma questão criminal, né, como a gente vê em alguns países. Eles encaram como uma questão de saúde pública, né, de saúde da mulher. O aborto não é liberado em todos os casos ainda, né? Não houve esse debate, essa pauta dentro da sociedade coreana, dentro das próprias mulheres coreanas, né? A Associação das Mulheres, mas casos como em risco da vida da mãe, casos de estupro, alguns outros casos, o aborto é permitido e não apenas ele é permitido, mas a mulher ela tem um acompanhamento extenso antes dela praticar esse aborto, né? No momento que ela decide abortar até o momento que ela de fato aborta, ela tem um acompanhamento médico e também um acompanhamento psicológico, psiquiátrico para ver o motivo disso.
existem alguns estudos, né, e isso varia de país para país, né, mas alguns estudos que mostram que quando o aborto é criminalizado, as mulheres elas acabam indo para uma clínica na China, fazendo o aborto muitas vezes que é inseguro, mesmo quando a clínica é cara, ainda assim ela pode sofrer algum impacto, e também quando ela sai de forma segura, né, às vezes ela tem alguns problemas psicológicos, e a Coreia ela tem esse acompanhamento justamente para que as mulheres não tenham esse problema. Inclusive, na site da Universidade Kim Il-sung, alguns materiais, infelizmente a maioria deles em coreano, que fala sobre o processo de aborto, né, também sobre o processo psicológico, né, o impacto psicológico que isso tem nas mulheres, base em estudos que eles fizeram lá na Coreia. Muito material científico muito bom a respeito do aborto, apesar de não ser liberado para todos os casos, né, porque ainda não foi uma pauta que surgiu entre as mulheres coreanas. Assim que as mulheres coreanas querem, né, pautar isso, elas também não terão nenhum problema, né, como eu disse, elas têm uma associação única, né, para as mulheres, não são várias associações, uma associação única, e essa associação tem mulheres de todas as idades, você tem mulheres idosas, você tem crianças, você tem jovens, né? A gente vê muito isso, tem associações jovens, mas associações políticas, né? Introduzindo as crianças no debate político, coisa que o Kim Jong-il gostava de fazer, né? Mesmo depois que ele se tornou deputado da Assembleia Popular Suprema e entrou no Comitê Central do partido, ele fazia, se não estiver enganado, nas terças e nas sextas-feiras, debates nas fábricas, nas escolas, nas cooperativas agrárias, sobre marxismo, sobre leninismo. Esse é um debate que sempre esteve na cidade coreana. Tem um escrito, né, que a gente traduziu junto com o pessoal da Associação de Amizade com a Coreia, né, a KFA Brasil, que diz, né, que os trabalhadores, os camponeses, as mulheres, as crianças, todo mundo, estudar o marxismo-leninismo de forma profunda e contribuir para o debate dentro do país, né? Não apenas também o marxismo-leninismo, mas a política em si, que as pessoas têm que participar dentro da política. Até algo que eu estava debatendo, né, ontem, e as pessoas perguntam, na Coreia existem manifestações, por exemplo, contra a ONU, contra os Estados Unidos, contra os ataques da Coreia do Sul, né? Mas não existem manifestações contra o governo, porque o governo está pelas pessoas, né? Então, geralmente, quando se tem uma manifestação contra o governo, pedindo uma renúncia, pedindo a renúncia do presidente, pedindo a renúncia do parlamento, mas como o povo vai pedir a renúncia dele próprio? Questionamento que eu deixo em aberto, inclusive. E aliás, eu gostaria muito que aqui no Brasil fosse necessário chamar manifestações só por conta de resoluções de órgãos internacionais, né, de órgãos externos ao nosso governo, ou então de qualquer instituição, de qualquer outro governo que não seja o nosso, né? Porque isso significaria que o nosso governo, responsável pelo nosso Estado, seria um governo competente, que preza pela nossa vida, né? Seria um governo que está, de fato, direcionado para as exigências da classe trabalhadora, para as exigências do seu povo, que é, de fato, quem é soberano no país, né? E esse é o caso da Coreia. Infelizmente, não é o caso do Brasil e do resto do mundo. Lutamos para que seja, mas esse é o caso da Coreia. Não tem porquê eu protestar contra o governo que preza pela minha vida. O objetivo do protesto e da manifestação é justamente o contrário. Isso não acontece lá. Não tem por que acontecer lá. A realidade, a concretude já se justifica, né? Por si só. A gente vê que a realidade do povo coreano, enquanto um povo soberano, é uma realidade que dispensa essa necessidade de fazer qualquer tipo de protesto contra o seu próprio governo. Somente contra os outros governos que atacam a sua soberania. Os outros governos genocidas, né? Dos grandes países imperialistas, em especial os Estados Unidos da América. Isso que o Luan falou, ele casa perfeitamente com algumas questões. Por exemplo, a questão da educação enquanto a formação do indivíduo. O brasileiro, atualmente, ele não tem um sistema educacional que ajuda ele na sua formação enquanto cidadão. Então, é muito difícil o brasileiro ir sair para a manifestação no geral, a não ser em caso de uma beira de uma crise, né, como a gente consegue ver agora. E também da mídia, a gente consegue abarcar a mídia aí quando a gente está falando desse assunto, porque a gente tende a ver a ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas agora, como uma espécie de instituição que não é passiva de críticas, ou seja, que é uma instituição do bem que está ali para manter, portanto, a paz mundial.
a gente tem uma ideia, né, uma idealização de que a ONU ela está ali para seguir a uma ideologia correta, o bem, o certo, e está para seguir o bem comum dos povos. E ela cria na carta dela totalmente essa ideia, como, por exemplo, uma ideia de não desrespeito à soberania de outros povos, né? Só que a gente sabe, por exemplo, que a ONU ela é financiada justamente pelos estados imperialistas. E a ONU está ali não para criar uma nova ordem mundial, mas para dar migalhas a essa ordem mundial que é criada, as pessoas que estão mais danificadas justamente por conta dessa ordem mundial. Seria o capitalismo e os hegemônicos imperialistas. E então, o brasileiro, quando ele vê uma minuta da ONU, por exemplo, uma votação democrática, né, da ONU sobre a erradicação do bloqueio econômico de Cuba, por exemplo, e para mim a democracia, ela não é essa questão só dos votos, né? Queria ver o lado humano disso. Exercer um bloqueio econômico no país dito soberano e que teve o seu líder. Veja só, Fidel Castro sofreu uma tentativa 600 mortes, 600 homicídios. Eles falharam. Mas isso é um Estado soberano, dos Estados Unidos, usando a sua agência de inteligência para matar um líder político de outro Estado soberano. Para ele seguir as ideologias que ele, enquanto hegemônico mundial, determina. Então, esse que é o perigo da gente confiar cegamente nessas organizações internacionais e colocar essas minutas enquanto algo benevolente, benéfico, quando a gente vê, por exemplo, também o conflito Israel-Palestina. E eu estou usando esses exemplos para sair um pouco, né, do âmbito da Coreia do Norte, porque a Coreia Popular é tão demonizada, mas a gente pode trazer para outros âmbitos também. E acredito não ser, talvez, de tanto conhecimento popular. Mas, enfim, era isso que eu queria agregar no debate mesmo para completar a fala do Luan sobre essa questão do porquê o brasileiro ele tende a não se manifestar tanto por intervenções internacionais no Brasil, quanto intervenções internacionais de organizações internacionais em outros países, mesmo que não envolva a América Latina. Até mesmo envolvendo a América Latina e não o Brasil, por conta dessa defasagem da educação e por conta do sensacionalismo midiático liberal. É muito interessante essa intervenção, inclusive, sobre a ONU, né? A gente comentar. No preâmbulo da Carta das Nações Unidas, dizem que todos os países são iguais, né? Mas se a gente for ler os artigos, né, especificamente sobre o Conselho de Segurança, a gente vê que os países não são iguais. Temos 5 países no Conselho de Segurança que detêm o poder do veto. Então, eles basicamente controlam, né, a questão de segurança no mundo inteiro. O Conselho de Segurança foi criado justamente para evitar conflitos. Desde sua criação, em 1905, né, inclusive também da ONU, já aconteceram mais de 65 conflitos e o que o Conselho de Segurança fez, né? Esses 65 conflitos, eles dizem respeito ao interesse de todos os países no mundo. Então, esses conflitos sempre se deram em áreas de interesse de 1, de 2 ou 3 países, mas nunca no interesse de todas as nações. É o que a gente também tem que ver que as potências centrais do capitalismo, elas, de certa forma, controlam a ONU de maneira institucional, né? A gente vê que, por exemplo, a Coreia sofre sanções. Se a gente tentar aplicar sanções econômicas a Israel devido ao ataque aos palestinos, homens, mulheres, crianças desarmados, né, sendo bombardeados, a gente não vai conseguir, porque os Estados Unidos simplesmente vai vetar essas sanções. A gente também for pegar o Israel, ele tentou invadir o Líbano, né, ele pensou que ia ter uma vitória rápida e teve que sair com o rabinho entre as pernas. Não adianta você dizer que os Estados Unidos ou que esses estados centrais do capitalismo estão ocupados com a vida humana, né? Porque, né, o que eles fizeram no caso de Ruanda, por exemplo, no caso do Congo? Questionamentos que a gente precisa levantar, né? Em Ruanda, a gente teve o conflito dos Tutsis contra os Hutus e não teve nenhuma intervenção, né? Milhões de pessoas morreram. Tudo isso por conta do colonialismo europeu na África, né? Da colonização belga na África, especificamente no caso de Ruanda. A gente vê que as Nações Unidas elas se levantam para funcionar um país que está tendo ações soberanas, né? Que não está infringindo nenhum acordo internacional, não está atacando nenhuma outra nação, mas fecha os olhos, por exemplo, para o caso do povo sarauí, né? Do Saara Ocidental. Foi massacrado pelo Marrocos, inclusive o apoio da França. Então, a gente vê que a ONU, muitos dos seus órgãos são usados simplesmente
as potências imperialistas para conseguir alcançar os seus interesses em detrimento de outras nações, de outros povos que são soberanos. Uma coisinha que eu queria comentar também é que é importante a gente entender, como o Luan gosta sempre de pontuar nas reuniões que ele participa com a gente, é que o capitalismo é um sistema mundo. E a ONU, como uma organização internacional, é parte da superestrutura hegemônica que compõe esse sistema. E a superestrutura é o que sobredetermina a vida e funciona na manutenção do pensamento mesmo, de forma ideológica, para todas as sociedades em que ela se impõe. E, inclusive, ela serve tanto a esses interesses que, como eles disseram, aprovam todas as sanções que são colocadas para países e colocam eles sob julgo de fome, desemprego, destruição, enfim, de muitas coisas péssimas, mas não impede nenhum dos países do capitalismo central de cometer barbaridades. Se você for olhar só a França, você não precisa olhar nem para outros países, só a França, na casa das últimas 6 décadas, assassinou 22 presidentes em África. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que seria alguém, sei lá, de África ou alguém da Ásia assassinar um presidente na América do Norte? A repercussão que ia ser. Mas em África, 22 foram mortos e nada. Só pela França. Então, assim, vocês pensarem que existe um sistema mundo e que existe uma superestrutura desse sistema mundo e essa superestrutura vai sair desse sistema mundo por vontade própria é ingenuidade. Entende? É só isso mesmo. Quer dizer, é um absurdo a gente pensar e isso demonstra perfeitamente o fato de que não existe neutralidade, principalmente em instituições desse tipo, em instituições como a ONU. Não existe neutralidade, justamente pelo capitalismo ser um sistema mundo, é que essas instituições grandes, oficiais, elas têm o seu lado na história. Elas têm o seu lado na luta de classe. E certamente que não é o lado dos oprimidos, ainda que se fantasie como tal. Eu queria só comentar, né, puxando ainda esse lado das 600 tentativas de assassinato ao Fidel Castro, também, por exemplo, sobre a mídia sensacionalista de novo, fomenta um discurso que é financiado pelos países, inclusive, de que a Coreia do Norte seria um país terrorista, ou toda aquela questão do armamento nuclear. Mas é importante a gente lembrar também que o único país, né, que usou de armamento nuclear foi os Estados Unidos, em Hiroshima e Nagasaki. Então, eu acho que é importante a gente quebrar e disputar a hegemonia, né, disputar a ideologia também nesse âmbito jornalístico. A gente precisa de um canal de comunicação que fale a verdade e que mostre que tudo isso está sendo manipulado. Porque, por exemplo, os Estados Unidos não fala sobre o terrorismo da Arábia Saudita contra o povo do Iêmen. A Arábia Saudita em si é um estado terrorista, não só que financia o terrorismo. Mas os Estados Unidos não fomenta esse tipo de divulgação midiática porque não há interesse, já que a Arábia Saudita é o maior parceiro econômico dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, para eles não vale a pena aumentar esse tipo de bloqueio político e econômico. Então, a gente pode ver que a ordem mundial ela é movimentada pelos interesses econômicos e políticos. Basicamente um Estado terrorista não vai denunciar o outro a não ser que ele esteja contra os seus interesses, o que não é o caso. E sim, os Estados Unidos são o maior Estado terrorista do planeta. Além disso, sobre o que ele estava falando do Fidel Castro, a gente tem aquela imagem maravilhosa do Fidel com o jornal norte-americano. Se eu não me engano, ele estava lá, ou a caminho de lá, com um jornal escrito All Policy in Alert, Lot to kill Castro, tipo, toda a polícia em alerta pra matar o Castro, e ele segurando assim, rindo pra foto. Nessa questão do terrorismo, a gente também tem que pontuar, em conflitos passados, os Estados Unidos financiavam, né, em teoria, rebeldes, e logo em seguida se mostraram, né, como grupos terroristas, né. A gente pode, por exemplo, pegar o caso do Afeganistão, em que os Estados Unidos financiaram, né, as tribos, algumas tribos pashtuns no Afeganistão, né, principalmente os Mujahideen, para lutar contra a União Soviética. Logo em seguida, né, esses rebeldes, né, que lutaram contra a União Soviética, se tornaram Talibã. Por conta disso, né, o Talibã, muitos direitos femininos no Afeganistão foram perdidos. Inclusive na Líbia, né, após a invasão dos Estados Unidos,
as mulheres pararam de perder direitos, né? A minha amiga disse que antes, né, no governo do Gaddafi, as mulheres tinham liberdade para estudar nas universidades, para viajar, para entrar no exército, sem autorização de uma figura masculina da família, né? E ela disse que hoje, em algumas regiões da Líbia, a mulher sequer pode sair na rua sem acompanhado por um homem da família. Mesmo que seja o filho dela de 5 anos, ela precisa estar com uma figura masculina perto dela para ela sair na rua. Então, os ataques dos Estados Unidos não apenas contra a soberania dos países, mas isso acaba destruindo vida, né, e os direitos de milhares de pessoas. Se a gente for ver, né, a Líbia novamente como exemplo, ela era a líder da União Africana, né? A União Africana foi criada na Líbia, na cidade de Sirte, em 1998. Líbia que financiou o satélite africano, porque antes a África pagava 400 milhões de euros para a Europa para usar os satélites europeus. Foi a Líbia que financiou o satélite africano. A Líbia, que era líder, né, das conversações entre África e Europa, era líder que estava querendo criar o Banco Central Africano para substituir o Banco Central Francês, que ainda controla a economia de muitos países na África. E hoje a gente olha para a Líbia, a gente tem conflito civil, conflito tribal, a gente tem assassinatos, a gente tem o roubo de recursos econômicos, a gente tem a perda de direitos das mulheres, parado com a época do Gaddafi, a gente tem a perda de direitos das crianças, a perda, né, do direito de educação e saúde. E a gente pode ver que isso acontece também em outros casos. Na Síria, no Iraque, no Afeganistão, no Iêmen, na Somália e etc. Então, até mesmo a gente pode dizer que o movimento de libertação das mulheres em outros países tiveram casos que foram reprimidos pelas potências imperialistas, capitalistas. Mesmo assim, eles ainda querem usar, por exemplo, o argumento de Angela Merkel, ela sabe lidar com crises, Margaret Thatcher é uma política firme, a Hillary Clinton é um empoderamento feminino, mas ao mesmo tempo eles olham para Kim Jong e definem ela como linda, brava e malvada. Essa ordem diz muita coisa, né? Por que você tem que priorizar a aparência de uma mulher quando a questão é política? Porque antes mesmo de falar, sei lá, as formações que a Kim Jong teve, o papel que ela tem dentro do partido, tem que falar que ela é uma mulher linda. Não faz sentido, né? Eles querem meio que correlacionar, tipo, ela é irmã bonita do Kim Jong-un. Então, logo, ela tem um cargo importante por ela ser irmã dele e bonita. Não por conta das capacidades dela. A gente vê que isso se confronta também com o movimento feminista, né? Na Coreia, não existe o movimento das mulheres, eles não se denominam como feminista, né? Eles não se veem um movimento feminista, mas um movimento de libertação das mulheres. Então a gente pode dizer que na Coreia não existe um movimento feminista, que eles não têm esse cabo, eles não têm uma expressão para isso, né? Eles não falam em feminismo. Você nunca vai encontrar uma literatura feminista na Coreia por conta disso, né? Porque eles não têm essa visão de um movimento das mulheres feminista, né? Mas para eles é um movimento de libertação da mulher contra a exploração do patriarcado e também contra a exploração capitalista. Eles unem, né, a luta revolucionária com a luta também de liberação das mulheres. É essa visão que os coreanos têm. As mulheres coreanas têm, né, para falar melhor. E, curiosamente, é mais ou menos por esse caminho que a própria Kollontai constrói o raciocínio dela, né? Como a Fefe citou aí alguns escritos, algumas partes do pensamento teórico da Kollontai, ela critica o movimento feminista enquanto um movimento pequeno burguês, né? Ou a própria expressão burguesa do movimento feminista. E ela mesma não se denominava como tal, né? Tem aí uma discussão até hoje em aberto no movimento feminista em geral sobre mulheres marxistas se considerarem feministas ou não, mas o que eu tô trazendo aqui não é exatamente isso. O que eu quero chamar a atenção é que o objetivo desse episódio é justamente pegar, trazer essa reflexão e fazer a unidade, trazer a unidade, observar as relações em paralelo entre a teoria marxista, ou seja, a observação da questão da mulher sob uma lente marxista, sob um viés de análise marxista, e compará-la com um projeto prático, revolucionário de tradição socialista, de uma experiência socialista, de um chamado socialismo real, de como se deu, como se dá, como está se desdobrando essa questão da libertação da mulher na prática.
quais as diferenças, as semelhanças com as teorias das mais diversas autoras que a Fernanda trouxe pra gente e comentou de cada uma delas, das suas respectivas regiões, contextos históricos, países, e de que forma, na Coreia especificamente, essa experiência socialista tão brilhante, de como isso está acontecendo lá, né? Diante dos nossos olhos, ou melhor, nem tão diante dos nossos olhos, infelizmente. E o objetivo desse episódio é inclusive esse, para divulgar, de fato, né? Para trazer a informação que é o que é tão necessário, principalmente nessas discussões ainda mais específicas em que não se tem muita discussão, não se tem muito material por aí, de fácil acesso, que as pessoas consumam e, portanto, estão sujeitas a uma propaganda completamente desleal, a uma propaganda completamente covarde da mídia ocidental, que se cria uma caricatura da Coreia Popular e é algo que deve ser combatido. Basicamente, como vocês puderam notar, você tem algumas diferenças na forma de organização do que a gente poderia considerar uma mudança na organização familiar na Coreia para o que a gente conhece na maior parte dos países capitalistas. Por exemplo, você tem a questão das creches. Dentro das proposições teóricas de mulheres marxistas, a gente tem, por exemplo, o Alexandra Kollontai, no texto que a gente já debateu no episódio passado, quem não ouviu, ouça, que é sobre o comunismo e a família, que diz respeito a justamente a criação de serviços remunerados que exerçam o trabalho reprodutivo e criem uma emancipação das mulheres, onde não só elas fiquem encarregadas dessa categoria de trabalho, e que essa categoria seja uma categoria remunerada. Então, você tem a criação de creches, sim. Eu não sei se tem a questão dos restaurantes públicos, mas apesar disso, você tem a distribuição de alimentação, como o Tanan explicou, de forma gratuita, com algumas outras coisas, é claro, que são pagas. E vocês têm que ter noção de que nem sempre as coisas vão ser idênticas ao que se pensa, porque todos os grandes avanços da humanidade e todos os grandes líderes dentro da humanidade, eles são grandes porque eles têm o pé no chão. Eles não pensam à frente do seu tempo, muito pelo contrário. Eles podem até olhar para frente do seu tempo, mas eles são homens e mulheres que pertencem a um tempo e que pensam de acordo e, portanto, têm suas proposições de acordo com esse tempo. Quando a Kollontai ela fala de todas aquelas proposições, ela está olhando para um futuro longínquo até. Quando a gente fala de presente, a gente tem que lidar com diversas coisas que a gente não vai ter que lidar num futuro distante. E, portanto, algumas coisas que a gente olha dentro da realidade podem não se adequar ao que as pessoas esperam, mas é o que dá para fazer. Então a gente tem sempre que fazer de acordo com as necessidades e as possibilidades. Algo de interessante, inclusive, a pontuar nessa da remuneração, o camarada Guilherme disse, que na Coreia, né, pegar mais um exemplo, né, na prática, existem lavanderias coletivas, né, lavanderias comunitárias, onde blocos de apartamentos, né, eles têm uma lavanderia coletiva, onde a mulher não precisa se preocupar, digamos, em lavar a roupa, entende? Isso já tem um serviço estatal que fará isso. O homem ou a mulher, né, eles dividem de acordo com a semana, leva lá a roupa, né, o cesto com roupas sujas, né, e nessa lavanderia comunitária, nessa lavanderia coletiva do Estado, a roupa é lavada e depois elas só precisam ir lá e pegar porque ela já vai estar lavada, já vai estar passada. Então, a gente vê que o socialismo, né, na prática, muitas coisas são feitas em relação à mulher para tentar emancipar a mulher, né, desse trabalho doméstico que a nossa sociedade aqui no Brasil, por exemplo, é majoritariamente feminina. Então, essa questão da gente analisar a teoria e a prática, como se desenvolve nas experiências socialistas, na Coreia, como em Cuba, na União Soviética e em outros países de experiência socialista, é muito importante para que a gente possa também fazer um balanço histórico e ideológico, para que a gente possa também criar políticas especiais para a questão feminina, baseadas nessas experiências anteriores, né? Claro que modernizando e também aplicando na nossa realidade. Mas é um estudo muito importante que todo marxista, né, toda pessoa que se diz marxista-leninista, tem que fazer. E eu gostaria ainda de reforçar justamente essa ideia, né? Quer dizer, a grande maioria das experiências socialistas, das mais brilhantes, vivas até hoje, estão no chamado Oriente, né? Fazem parte compõem a região histórica que a gente
culturalmente chama de Oriente. Então, a China, Coreia, Vietnã, e não entro no mérito aqui exatamente da discussão sobre China ser ainda socialista ou não, mas de maneira geral, experiências de tradição socialista. Países cuja tradição é uma tradição socialista de construção de uma consciência coletiva. E eu vejo muita gente de esquerda, ou melhor, que se diz de esquerda, reproduzindo um discurso orientalista, chamando essas experiências de ditaduras. Quer dizer, vejo essas supostas pessoas de esquerda que tanto criticam fake news de uma madeira de piroca, engolindo tranquilamente notícia do G1, que bebe direto da Reuters, né, o monopólio imperialista da mídia ocidental, e diz de boca cheia que a Coreia Popular, por exemplo, é um governo monárquico e engole tranquilamente essas mentiras sem qualquer preocupação com verdade, sem qualquer critério da verdade. Ora, a gente sabe muito bem que os monopólios de mídia ocidental, eles já abandonaram seu compromisso com a verdade. Mas nós, de esquerda, não podemos abandonar nosso compromisso com a verdade. A gente tem que reivindicar essas experiências, sim, mas reivindicar com propriedade. Estudar as histórias desses camaradas, todos os desdobramentos dessas experiências, o surgimento, esse contexto histórico de cada país, do surgimento, do nascimento, da cultura de cada país, para a gente compreender, né, e tomar como exemplo, estudar a construção da experiência que é cheia de potencial, todas essas experiências magníficas que tem muito a nos ensinar, né, para que nós construamos a nossa própria luta, para que nós construamos nós mesmos a nossa sociedade do trabalho emancipado, a sociedade do amanhã, livre da exploração do homem pelo homem, que é esse o nosso objetivo, é esse o objetivo da teoria marxista, né, a analisar a sociedade para transformá-la. E ainda mais agora, né, nos tempos em que nós estamos vivendo, essa ofensiva do capital está acontecendo no contexto de uma crise sistemática, né, do acirramento da luta de classes latente, que a gente pode ver perfeitamente com a fascistização dos países que vem acontecendo. Então, quer dizer, a gente vê a importância da reconstrução do bloco socialista e de uma camaradagem internacional, e isso passa necessariamente pela superação do chamado orientalismo, essa construção, né, do Oriente segundo o Ocidente, essa caricatura deles que nós temos, essa própria divisão geográfica com critérios políticos do mundo entre Oriente e Ocidente. Então, quer dizer, nós temos sim que reivindicar essas experiências, mas fazê-lo de modo que seja condizente com o nosso método, o método materialista histórico dialético, o método marxista. Nós, enquanto marxistas, leninistas, enquanto socialistas, temos o compromisso de reivindicar essas experiências e lutar também com elas, porque a luta deles também é a nossa luta. Se nós queremos, de fato, construir o mundo do amanhã, então nós temos que construir com eles e temos que aprender também com eles. Esse é justamente o objetivo do episódio de hoje do podcast, de espalhar, de demonstrar essas histórias, essas realidades que estão tão longe da gente, que são tiradas do nosso alcance, com interesse, óbvio, com interesse do imperialismo, e que nós não podemos fugir dela, nós não podemos deixar de lado, porque é um assunto extremamente importante, é um assunto que deve ser falado, deve ser estudado, como eu estou repetindo aqui constantemente. E então, é isso. Estudemos, né? Estudemos para transformar o mundo de fato, que é o nosso real objetivo. Bom, então é isso. Basicamente, esse foi o episódio de hoje do Cast Vermelho. Na prática, de fato, o primeiro episódio do podcast. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu, particularmente, gostei muito. Foi uma verdadeira aula aí com o camarada Gabriel, com a camarada Fernanda. E eu gostaria, inclusive, de agradecer vocês por terem aceitado o convite. Já de antemão aqui deixar avisado que estão extremamente convidadíssimos aí para voltar sempre que vocês quiserem. O podcast aí tá aberto para vocês. O episódio de hoje foi realmente muito construtivo, para mim particularmente, inclusive, aprendi muito e tenho certeza também que o ouvinte aí também pode estar aprendendo muita coisa e desmistificando um pouco mais, né, as nossas concepções erradas sobre essa experiência tão magnífica, tão bonita, que é a experiência socialista da Coreia Popular, né? Então, é isso aí, muito obrigado. Façam aí as suas considerações finais, o microfone está aí aberto para vocês. Então, gente, eu queria agradecer muito pela oportunidade de me deixar falar um pouco sobre essa luta feminista anticapitalista que está aqui para promover estruturas da ordem social, da ordem mundial também, que estamos observando. E também avisar para vocês que eu tenho um blog de conteúdo que fala sobre movimentos sociais. O Medium se chama La Proleta e vocês podem achar no formato de publicação. E muito obrigada pelos meninos. Eu gostaria de agradecer aos camaradas do Cast Vermelho pelo convite. Também agradecer a
Fernanda por participar, né, nos auxiliar nessa questão teórica. E eu não tenho muita propriedade para falar sobre, é muito importante contar com a presença aqui também. Gostaria de divulgar, né, o Centro de Estudos da Política Songun. Eu sou vice-presidente, né, aqui no Brasil. A gente está presente em todas as redes sociais, a gente tem nossa página oficial no Twitter, no Instagram, no Facebook, e a gente também tem o nosso site, né, cep.songun.com.br, né, só jogando o Centro de Estudos da Política Songun no Google vocês já encontram. Também queria aqui divulgar também o trabalho de outros camaradas que também falam sobre a Coreia do Norte, sobre a Coreia Popular. A KFA Brasil, estão presentes no Facebook, no Twitter. Também o pessoal da Centro de Estudos da Ideia Jute, né? Só vocês procurarem o blog deles, que é Solidariedade à Coreia Popular. Eles também têm parceria com a editora Nova Cultura, que também publica diversos livros em português sobre a Coreia Popular. Então lá vocês conseguem encontrar livros sobre a Ideia Jute do dirigente Kim Jong-il, que explica, né, muito melhor e de maneira também bem resumida sobre a Ideia Jute, sobre a filosófica da Ideia Jute. Mais uma vez, quero agradecer, né, aos camaradas pelo convite e sempre que precisar, a gente do CEPS está à disposição. Eu, como já sou velho da casa, não tenho muita coisa para falar, além de agradecer, é claro, todo mundo que veio participar. Agradecer principalmente o pessoal do CEPS, que foram sempre bem acessíveis com a gente e, enfim, se propuseram a ajudar aqui. E é isso, galera. Vocês sigam eles lá nas redes e divulguem o pod, divulguem também as páginas deles, não só vejam, divulguem, eu peço isso, porque é importante a gente lutar contra essa hegemonia que demoniza as experiências que lutam pelo povo. Portanto, eles fazem um trabalho excepcional e eu vou pedir aí que todo mundo que está ouvindo esse podcast divulgue não só o podcast, mas procure e divulgue o KFA, o Solidariedade à Coreia Popular e o CEPS. Enfim, muito obrigado a todos e esse foi o episódio de hoje. É isso, muito obrigado. Você que acompanhou até aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luan e esse foi o Cast Vermelho.